Bom dia, vocês estão bem? Sejam bem-vindas a mais essa aula da Jornada Extraordinária. Hoje um pouquinho mais cedo, às 7 horas da manhã. Bom dia, gente! Vão entrando, vão se fazendo presente. Sei que hoje foi mais cedo, mas que bom que vocês puderam vir. Essa Jornada Extraordinária, ela vai acontecer até o nosso evento presencial Café com a Psi, 22 de agosto. Por quê? Porque lá no Café com a Psi nós vamos falar sobre resultados extraordinários. E antes do café dessa jornada, eu estou trazendo a cada encontro pontos importantes para que vocês comecem já uma mudança rumo aos resultados extraordinários que vocês precisam. Porque quando a gente fala de resultado extraordinário, a gente não fala de lugares inatingíveis e nem de um padrão FIFA para todo mundo. O que a gente está falando é que qual é o seu resultado extraordinário? Como é que você quer estar nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos? E eu tenho dito muito isso aqui e é absoluta verdade. Se você não fizer nada para mudar, nada muda. E nada mudando, você tem duas opções. Ou você vive, como é que fala? Ali comumente aceitando aquilo, ou você olha para essa situação que não muda e toma uma decisão de fazer coisas diferentes. E é isso que nós estamos conversando nessa jornada extraordinária. Como você faz algo diferente por você. Como você faz algo diferente pela sua vida, pelo seu empreender. E isso é muito gostoso, porque quando eu comecei lá atrás, como psicóloga de vocês, psicóloga de empreendedoras, trabalhando uma mentalidade extraordinária, protagonista, de crescimento, eu comecei pensando exatamente isso para vocês. Como ajudar essa empreendedora a não viver frustrada e presa aos resultados negativos. Como ajudar essa empreendedora que pode ter errado, fracassado, teve um mês ruim, uma série de coisas, mas como eu ajudo essa mulher para que ela não se torne refém dessas emoções negativas. E é isso que eu trabalho com vocês, ajudando vocês a não viverem nesse ciclo negativo, tá bom? Então bora para esse nosso encontro de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a síndrome da impostora. É um nome que vocês usam bastante, autossabotagem também vocês usam bastante, mas será que a gente sabe realmente o que é essa síndrome? Será que a gente às vezes não traz ela para a nossa vida? Será que eu posso ter essa síndrome num formato mais leve, assim? Como se ela estivesse me enganando também? E aí eu finjo que eu não tenho, ela finge que não está aqui, está tudo certo? Certo? Vamos falar sobre isso hoje. Quem está entrando, bom dia, bom dia. Vai entregando seus aviõezinhos aí, para a gente poder passar esse conteúdo para muitas outras pessoas. Por quê? Porque essa live você tá cheia de gente que realmente queira, né? Crescer, evoluir, chegar no próximo nível, alcançar outras coisas da sua vida. Tô mandando aqui, ó, para uma série de gente que eu sei que faz sentido. Mandem aí também. Tô mandando. Sempre eu vou mandando umas carinhas que eu conheço, né? Porque às vezes tem muita gente aqui no Instagram, gente, que eu nem sei quem é. Bora! Mandei para um monte de gente aqui. Bora, bora, bom dia! Vamos falar então da síndrome da impostora. O que é essa síndrome da impostora, gente? O que é isso? A síndrome da impostora é a incapacidade que nós vamos adquirindo com o tempo de não receber elogios, de não ter o reconhecimento e o mérito pelos nossos trabalhos. Na verdade, ela surge como se fôssemos fraude daquilo que estamos conquistando. Sabe quando você conquista algo, conquista um objeto pessoal, conquista um trabalho, conquista um carro, uma casa, e você parece que não está, não faz parte daquilo? Parece que não é seu? Essa é a síndrome da impostora. Porque você pensa que você não merecia estar lá. Você pensa que aquilo não é seu.
Então, ter essa síndrome da impostora, por que é tão negativo? Porque parece que eu continuo vivendo no mundo de não alcançar as coisas. Mesmo que eu batalhe, mesmo que eu lute, mesmo que eu faça todo o meu trabalho, todo o meu movimento, ainda assim é como se eu não fosse capaz daquilo. Então eu recebi, mas não é meu. E se não é meu, nossa, gente, tá passando um carro. E se não é meu, eu não posso usufruir. Então pense você viver trabalhando, buscando algo na sua vida, mas aquilo não é seu. Essa é a síndrome da impostora. Ela te coloca sempre nesse lugar de não ter de não ser completa, né? De não contemplação daquilo que você está ali nas mãos, que você alcançou. E essa característica dessa síndrome, a gente pode apontar 3 características. Existe a primeira característica que eu falo, que é a característica de você colocar o foco do seu crescimento, do que você consegue no acaso. Foi destino, foi o acaso, não foi um erro isso aí. Você acha, se eles tivessem avaliado direitinho, eu não teria recebido essa promoção, eu não teria tido isso. Se a cliente tivesse visto direitinho, ela não teria me contratado. Então, essa característica principal, uma das características, né, é a questão do foco no acaso. Tudo é obra do acaso. A segunda característica é um perfeccionismo paralisante. Como assim, Priscila? Eu faço, e o meu fazer é sempre difícil. Por quê? Porque aí quando dá errado, tá vendo? Eu falo para vocês que eu não consigo, então eu não vou fazer mais não. Eu falo para vocês que não dá, vocês ficam insistindo que eu consigo fazer isso aí, ó. Viu como não deu certo? Então pronto, não quero mais que vocês me falem sobre isso. Pronto. Eu fiz algo que eu tive que fazer de tudo para ser perfeito. E ao ser perfeito e errar, eu estou provando para mim mesmo e para o mundo que não dá para eu fazer, então eu não faço mais. Quem nunca fez isso aí, me falem aqui nos comentários. Quem nunca agiu dessa forma, me conte. E o terceiro é a autossabotagem, que é quando eu vou para o esgotamento, que eu canso de fazer algo até eu me esgotar, ou a procrastinação, que é quando eu deixo tudo para depois e não faço. Ou seja, essa síndrome da impostora, ela não é algo que está na nossa vida em todos os momentos, mas a gente pode começar a enxergar onde é que ela aparece na nossa vida, onde é que ela está. Se a gente parar para pensar, nós sempre colocamos essa síndrome. Eu coloco se eu não prestar atenção. Por quê? Porque a gente vai dando um jeito das coisas não irem acontecendo. Ou a gente vai dando um jeito de querer ser perfeita demais. Ou a gente vai colocando isso na vida, nos outros, no acaso, em mil coisas. Bom dia, Joyce. A gente vai fazendo com que isso não aconteça. E eu digo para vocês, essa live tem esse objetivo, porque até mesmo quando a gente cresce, até mesmo quando a gente evolui, a gente coloca essa síndrome na nossa vida. Até mesmo quando a gente vai alcançando outros níveis de vida, a gente vai trazendo ela. Então, quem nunca buscou um perfeccionismo exagerado? E aí, quando deu errado, porque você tentou ser perfeita demais e não vai acontecer, você fala, tá vendo? Então não vou fazer mais, não me cobre, não vou me cobrar, não é pra mim. Isso não é pra mim. Quem nunca disse essa frase? Isso não é pra mim. Olha, isso aqui não fui eu não, se a cliente tivesse visto direitinho, se tal coisa tivesse olhado direitinho, não teria feito, não teria dado. E isso quer dizer que a gente está aplicando essa síndrome em questões da nossa vida. E eu trouxe aqui várias coisas, mas uma frase que eu quero trazer para vocês entenderem. A síndrome da impostora,
é um padrão de pensamento. É a forma como eu penso. E da forma como eu penso é a forma como eu ajo, como eu me comporto. Então, o que eu tenho que fazer para vencer essa síndrome? Eu tenho que trabalhar substituindo pensamentos e comportamentos. Eu tenho que estar mais atenta a mim mesma e aos meus comportamentos para ir atribuindo, substituindo esse pensamento até eu me comportar de outra maneira. Ou seja, eu preciso me manter numa frequência específica de mudança de padrão de pensamento. Porque toda vez que eu penso sobre mim, eu penso que eu não mereço, toda vez que eu cresço, toda vez que eu alcanço algo, aquilo não é meu, eu alcancei algo e eu não consigo trazer aquilo como algo pertencente a mim, então quer dizer que realmente existe um problema de pensamento e comportamento. E aí a gente vai fazer a transformação, tá? Eu vou trazer aqui alguns exemplos de dificuldades que vocês têm com relação a isso e depois eu vou trazer também algumas ações práticas. Por quê? Porque não existe pílula mágica para lidar com a síndrome da impostora. De um dia para a noite eu mudo tudo. Eu vou precisar ter cada vez mais atenção sobre mim. Então, onde é que a síndrome da impostora aparece? Eu tenho dificuldade para cobrar o valor justo do meu trabalho. Se você trabalha podendo colocar o seu valor, você tem dificuldade. Você tem que se provar o tempo todo ou provar para os outros o tempo todo. É o tempo todo esse comportamento de, não, que a pessoa vai ver que eu sou capaz, vai ver que eu sou capaz. Mas quem é que precisa dizer ou falar que você é capaz de algo? Você tem desconforto em receber elogios, reconhecimento, até mesmo sobre beleza. Fala que você é bonita, ah, sou nada, você não tá vendo que eu tô maquiada. É porque eu passei ali na Mary Kay, é porque eu fui aqui, é porque eu fui ali. Perfeccionismo. Como é esse perfeccionismo? Eu não ouso nada novo, eu não começo nenhum projeto novo. Todo projeto novo para mim, ele é desafiante, então eu não inicio. Eu tenho dificuldade de delegar, eu não consigo delegar, porque só eu faço, só eu sei, só eu faço. Autocrítica desproporcional, essa é cruel. O que é autocrítica desproporcional? Caiu essa caneta, pronto. Eu sou uma péssima pessoa, eu não sei fazer as coisas, eu não sirvo para nada, tá vendo como é que é? Eu não sei mesmo, todo mundo fica falando para eu fazer, isso aqui é autocrítica desproporcional. Algo pequeno se torna grande. Algo que tem como solucionar, você coloca no mundo do insolucionável e atribui a sua falta de capacidade, a sua falta de merecimento. Isso é uma autocrítica desproporcional. Isso é péssimo. Pensa você falando mal de você mesmo. Você maldizendo você mesmo. Medo do sucesso. Não é medo do fracasso, é medo do sucesso. Como que eu tenho medo do sucesso? Quando eu, por vezes, eu fiz uma imersão, eu quero trazer isso para vocês. Fiz uma imersão em abril, do Protagon, do Wendel Carvalho, foi muito boa. E na imersão de abril, teve um fato que eu trabalhei muito. Fato familiar. O fato de superação familiar. Eu venho de uma família onde eu sou uma das primeiras universitárias, está entre eu e minha tia ali. Minha tia foi estudar primeiro, mas eu acho que a faculdade eu fiz primeiro que ela. Eu venho de uma família que não tem pessoas acadêmicas, hoje que tem. Eu venho de uma família de pais empreendedores que saíam para comprar para vender cândida na rua. Conquistaram a casa, tudo mais. Mas dentre a nossa família, inclusive, da parte da minha mãe principalmente, a gente tem aí, como somos mais próximos, poucas pessoas universitárias. E aí eu trabalhei muito isso nessa imersão. Para entender que eu vou muito mais longe que eles. E eu vou
muito mais longe que eles. E é sobre isso. Porque senão, e eu percebi que eu estava presa à fidelidade familiar. Eu estava presa numa fidelidade familiar, não me distanciando, porque ia destoar demais. E sim, o fato de eu ir mais longe também abençoa a minha família, porque quando eles precisarem, eu estarei melhor condicionada de tempo, financeiro, de possibilidades. Então, às vezes o nosso medo de sucesso, e essa síndrome aparece muito aqui, é porque a gente tem uma fidelização familiar e a gente não consegue ultrapassar os limites familiares. Eu tive isso, eu estava com isso. E eu trabalhei muito isso lá. Então, quando a gente fala, eu tenho medo do sucesso, eu tenho medo de alcançar novas coisas, eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo de alcançar novas coisas. Tem que olhar para você, para entender qual é esse real medo aí que está vindo. Realmente, qual é esse medo? Será que não é o medo de ser melhor do que os seus pares? De ir mais longe do que os seus pares? E aí a gente está falando de pertencimento, de grupo. É isso mesmo, ser próspero para prosperar com quem está ao nosso lado. E ainda digo mais, tá? Que eu aprendi lá na imersão. A gente só vai prosperar de quem está ao nosso lado se a pessoa quiser. Se a pessoa pedir na hora que ela precisar. E a esposa do Wendel trouxe um depoimento muito legal. No dia do evento, o pai dela ficou doente, no dia anterior, e estava ruim, ficou internada da cirurgia. E ela disse que falou, e o pai dela trabalhava até então, 70 anos, porque ele queria. E ela pôde agora perguntar para ele se ele queria parar de trabalhar, para que ela o sustentasse. Mas ela perguntou, ele disse que sim, e aí ela começou. Porque ele estava numa condição pior. Porque às vezes também a gente fica nessa lealdade. Sabe, gente, eu já falei isso para vocês. Nós estamos no comportamento, eu falo, né, que nós estamos num movimento contraintuitivo. Ninguém acorda às 7 horas da manhã plenamente disposto a estar numa live. Eu não acordei às 6 horas da manhã e falei, ai que delícia, vou fazer uma live às 7 horas da manhã, vou me arrumar. Isso aqui é decisão. O nosso comportamento é contra-intuitivo de crescer, de prosperar, de ser intencional, de fazer as coisas acontecerem. Não é um movimento padrão e comum. Nós nos colocamos nesse lugar e estamos insistindo sobre isso. Então eu estou subindo uma montanha. Eu estou subindo algo íngreme na minha vida. E aí eu quero trazer para vocês que quem é que chega no pico do Everest com uma mochila enorme? Quem é que chega lá nos picos da vida, dos montes, das montanhas, carregando bagagem desnecessária? Ninguém. Ninguém. Eles vão deixando no meio do caminho e nos acampamentos até chegar lá tudo que não faz sentido subir. E às vezes eu e você, nós estamos nessa jornada extraordinária a alcançar o nosso cume e a gente quer levar tudo e todo mundo. Ou seja, a gente está sim fazendo uma autossabotagem, porque a gente quer subir e ser a campeã, a champion, porque a gente consegue, porque a gente é top das galáxias, então a gente vai e dá com todo mundo. Se não for todo mundo, eu não vou. Pare com isso. Isso é uma característica de síndrome da impostora. Isso é uma síndrome de autossabotagem. Não necessariamente nós vamos levar todo mundo. Nós temos que levar a nós, porque nós somos nossa responsabilidade. E os outros estão, cada um, no seu tempo da jornada. Os outros estão, cada um, no seu momento de jornada. E é sobre isso. É sobre isso, exatamente sobre isso. Às vezes,
nós queremos colocar as pessoas na nossa bagagem, carregar todo mundo nas costas e fazer com que elas cheguem. E não necessariamente isso vai acontecer. Porque se eu tiver que subir, prestando atenção se o outro está do meu lado, se o outro está atrás, e aí eu tenho que fazer todo esse movimento o tempo todo, eu não estou prestando atenção na minha jornada, eu não estou aproveitando a minha jornada, eu não estou olhando a vista que eu estou conquistando, que eu conquistei. Se eu chegar lá no cume, quem é que conquistou o cume? Fui eu. Então eu tenho que olhar a vista daquele cume. Aproveitar o que eu conquistei. E não ficar o tempo todo preocupado com o outro. Então é sobre isso. E isso eu vim aprendendo nos meus processos de evolução. Por isso que eu falo para vocês que essas aulas da jornada extraordinária, elas são muito importantes. Porque elas estão despertando na gente visões de mundo e questões que a gente se trava por pouca coisa. Então sim, talvez a sua síndrome da impostora seja colocar todo mundo na bagagem e achar que você tem que subir com todo mundo. E eu estou te dizendo que a partir de hoje, não. Vá você, porque você está com a visão, você está com o propósito e você já está em outro momento. Chegue lá. Quando você chegar, ninguém chega ao topo com bagagem necessária, é isso mesmo. Quando você chegar lá, que você usufruir, que você degustar, aí você vai pegar e vai falar, poxa, conquistei. E aí você vai falar, você quer ajuda, fulano? Porque a pessoa pode não querer, é isso mesmo. Não adianta querer mais que o outro. Isso é desgaste emocional. Querer mais que o outro é eu me desgastar emocionalmente. É eu gastar energia, ao invés de subir meu cume, eu estou gastando energia querendo mais que o outro. Não faz sentido. Não faz sentido. Então preste atenção nisso. Onde é, em quais momentos que essa síndrome, que essa questão de ser impostora, essa questão de autossabotagem, de procrastinação, que essa questão de eu perder a minha energia, onde é que isso está se perdendo? E às vezes são nessas questões. Eu falei para vocês, eu deixei isso lá na imersão. Eu deixei isso lá. Hoje eu tô por mim mesma. Amo todo mundo, tô aqui para todo mundo, mas a minha jornada eu já entendi que é só minha e tá difícil. Então eu tenho que prestar atenção nela. E aí, se o exemplo arrasta, a gente conta com o exemplo, né? Para que os outros possam se movimentar. E se em algum momento precisar, eu tenho melhores condições de ajudar. Certo? Necessidade de aprovação constante. Quem nunca, né? E não é a aprovação dos outros me aprovarem, é nas questões decisórias, nos projetos. Eu preciso sempre que alguém traga para mim. Bom dia, Paty. Eu preciso que alguém traga para mim sempre uma visão diferente. Sempre o que o outro vai dizer. Porque se acontecer, eu falo, você me falou, você me ajudou muito. É você que faz, é você, se não é você na minha vida. Isso também. Quer dizer o quê, Pri? Quer dizer que eu não posso pedir conselho? Muito pelo contrário. Você vai pedir conselho, você vai pedir opinião, você vai pedir aos outros, você vai... Mas isso não é necessariamente o seu alicerce ou o seu poder de decisão. Certo? A questão é como eu lido e como eu direciono a minha vida para as coisas acontecerem. Para que essa síndrome possa cada vez mais ficar mais distante da minha vida. Eu não posso ser a pessoa que quer carregar todo mundo. Eu não posso ser a pessoa que precisa de aprovação. Eu não posso ser a pessoa que tem autocrítica desproporcional. Eu não posso ser a pessoa que é perfeita demais e que acaba errando para provar para ele e para o mundo que está errando e que não tem o mesmo, que aquele lugar não é meu. Eu não posso ser a pessoa que atribui os meus méritos ao acaso, ao futuro, aos outros. Pri, então como que eu mudo isso, Pri? Pelo amor de Deus, Pri. Como que eu faço para minha vida ser diferente, Pri? E aí eu vou dar alguns exercícios para vocês. Eu já falei, a síndrome da impostora é um padrão de comportamento, de pensamento e comportamento. Então eu preciso mudar meu pensamento e comportamento. Se eu não mudar meu pensamento e meu comportamento, nada muda. Eu vou continuar no mesmo lugar. Certo? Então bora lá. Uma atividade prática que eu vou deixar para vocês
nessa aula da Jornada Extraordinária, para que vocês possam, de uma vez por todas, começarem a trazer isso para vocês. Vocês vão fazer uma lista das últimas 5 conquistas, de 5 a 10 conquistas que vocês tiveram. E conquista, não estou falando de algo grande nem algo pequeno, do que é conquista para você. O que é conquista para você? Pri, conquista para mim é eu conseguir ter melhorado o meu horário, sei lá, o que for, o que seja. Você fez essa conquista, você vai escrever e atribuir o motivo real desse ganho. E o motivo real desse ganho, provavelmente, foi você. Ou porque você teve esperteza, ou porque você teve sabedoria, ou porque você agiu rápido, ou porque você conseguiu ter algumas habilidades, ou porque você fez um bom network, ou porque você fez algum contato específico, ou porque você foi uma pessoa importante no processo. Atribua às últimas 5 a 10 conquistas o que você conquistou e por quê. Depois que você fizer isso, você vai usar isso nos próximos 30 dias. Os próximos 30 dias, você vai prestar atenção nos mínimos detalhes de reconhecimento, conquista e avanço seu. E nesses 30 dias você vai se pegar colocando o seu mérito, o seu crescimento, o seu reconhecimento na mão de alguém. Você vai perceber como é que você faz isso com tanta facilidade que você nem percebe. Pri, mas eu não estou conquistando, tá? Mas você está tomando posse disso? Tem pessoas, e eu já atendi gente assim, pessoas assim, mulheres assim, que crescem e mesmo quando crescem, não conseguem atribuir aquilo ao próprio mérito e reconhecimento. A síndrome da impostora ela não aparece só em mulheres que estão buscando crescimento. Muito pelo contrário, às vezes, quanto mais a gente cresce, mais a gente se sente fraudulenta daquilo que a gente tá conquistando. Quanto mais a gente cresce, mais a gente se sente uma fraude. Quanto mais a gente cresce, mais a gente acha que aquele lugar não é nosso. Então, vocês que estão aqui, que estão assistindo, que já cresceram, que já evoluíram, eu estou aqui com mulheres líderes presentes, mulheres grandes, e quem está assistindo o gravado também, eu tenho certeza disso. Comece a prestar atenção se você está usufruindo do seu crescimento, porque o não usufruir do crescimento também é ali raiz de uma síndrome de impostor, que eu não consigo viver melhor, eu não consigo aproveitar, eu estou o tempo todo, apesar de estar num lugar melhor, vivendo como se não estivesse, porque eu não posso aceitar viver aqui. Eu lembro quando eu vim para empreender no começo, eu não tinha uma agenda tão apertada, eu ia para academia às 10 horas da manhã, porque eu precisei fazer isso, eu fiz isso intencional. Falei, não, eu não vou para academia às 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, eu estou em casa, minha agenda não está lotada, eu estou vivendo essa vida que eu conquistei. Então eu vou para academia às 10 da manhã. E eu lembro que eu escrevia lá, inclusive, vivendo a vida dos meus sonhos. Eu fui intencional para poder me colocar no lugar de usufruir isso. Até hoje, faço e garanto meu horário de almoço. Por quê? Porque eu não trabalho para ninguém, trabalho para mim. Então eu tenho que ser uma melhor chefe para mim. Não é possível que eu não possa ter um horário de almoço. Faço comida fresca todo dia na minha casa, porque eu quero, porque eu sei que isso é um ganho do que eu conquistei. Então, às vezes, a gente se sabota nas pequenas coisas, não é nem nas grandes. Se você está vivendo hoje um estilo de vida, e esse estilo de vida já foi um sonho, você precisa aprender a usufruir disso. Você precisa gozar desse momento, na sua plenitude, e colocar isso como algo seu na sua vida.
É isso que eu queria viver, é isso que eu estou vivendo. E eu vou sentar nessa cadeira e viver isso. Quem aqui nunca viu alguém que vive muito melhor, que já passou por situações muito difíceis? Eu não estou falando só de dinheiro, mas financeiramente atribui-se, mas não é só isso. E você fala, nossa, mas parece que a pessoa não evoluiu nada, porque ela vive do mesmo jeito. Às vezes usando o mesmo tipo de roupa, às vezes o mesmo tipo de casa. Minha mãe tinha uma cliente assim antigamente, eu lembro até hoje, que ela tinha enormes condições financeiras melhor, que ela tinha melhorado o marido e tudo mais, mas ela não conseguia viver aquela vida. Ela se colocava ainda como se fosse a mulher de 10 anos atrás. Então, como é que eu venço isso, Pri? Mudando o meu padrão de pensamento sobre mim e o meu comportamento. E isso é nas pequenas coisas também. Também nas pequenas coisas. Certo? Assuma o seu lugar, tá? Mulherada, de crescimento, de avanço, assuma. Para você ir para o mundo que você, parabéns. Você cresceu, você evoluiu, você melhorou. Que bom, Marcinha, que bom. Você cresceu, você evoluiu, você melhorou. E esse lugar que você está ocupando hoje é seu. Tá? É seu. Assuma isso aí. Toma que é seu, como diz o mundo aí. Sabe como é que fala? Assume que dói menos. Não é assim que o pessoal fala? É isso. Vamos parar de se sentir impostor o tempo todo, de se auto-sabotar o tempo todo, de viver o tempo todo achando que a gente já não está melhor. E de fingir isso e continuar a guerreira, a lutadora. Para. A gente vai continuar crescendo, mas já evoluiu, já cresceu, já melhorou. E eu preciso botar a estaca nesse lugar para continuar avançando. Esse assunto tem para uma live de mais de uma hora. Vou colocar aqui um outro assunto similar a esse, para a gente trabalhar mais, que eu gostei desse tema. Evoluiu bastante. Por quê? Porque eu estou falando aqui com mulheres, com líderes, com mulheres que cresceram. E eu sei que esse é um assunto que dói. Porque eu venho trabalhando isso em mim. Porque eu também, se eu não tomar cuidado, eu também me coloco nesse balde aí, nesse bairro. Mas nós precisamos mudar pensamento e comportamento. Lembra que eu falei? Que é padrão de pensamento e comportamento. Então eu preciso mudar pensamento e comportamento. Certo? Vamos encerrar, viu, gente? Vamos encerrar. E eu quero já falar para vocês que eu vou subir essa live no YouTube daqui a pouco. E vocês compartilhem esse conhecimento. Não fique só para vocês. É uma live muito boa e muito rica. Compartilhe esse conteúdo. Vocês gostaram? Ai, que bom. Que bom, meu amor. Tô com saudade, viu, Marcinha? Saudade de você. Vamos aproveitar que você tá de férias, marcar uma conversa online, tá bom? Férias da faculdade, pelo menos, né? Certo, gente? Bora? Gostaram? Que bom. A Marcinha colocou que gostou. Vocês gostaram que permaneceram aqui? Compartilhe esse conteúdo com outras mulheres, com outras empreendedoras, outras mulheres que precisam crescer, outras líderes, outras mulheres que estão aí nessa busca, tá? Nosso evento presencial, Café com a Psi, é dia 22 de agosto. A gente tem aí uma jornada de 40 dias. Estou trabalhando bastante. Quero que vocês me ajudem. Eu quero levar 100 mulheres. Já falei para vocês, me ajudem a levar 100 mulheres. Beijo, Paty. Você também é maravilhosa, meu amor. Você também, ô Joyce. Joyce então se fala, todas maravilhosas. Tá certo, gente? Bora trabalhar, bora fazer as coisas acontecer e principalmente, bora assumir o nosso lugar de crescimento na vida, tá? Hoje é sexta-feira, primeira sexta-feira do segundo semestre, e esse segundo semestre nós vamos assumir o nosso lugar na vida, de crescimento, de avanço. Chega de se sentir impostora. Nós conseguimos, nós crescemos muito, certo? Beijos, fiquem com Deus. Segunda-feira, tá? Final de semana a gente não vai fazer essa live, não. Segunda-feira estaremos juntas às 8h30 da manhã, tá bom? Beijos, beijos. Um ótimo final de semana.